Olá, muito bom dia. Hoje é domingo, dia 7 de junho. Nós estamos aqui pela manhã para estudar a palavra do Senhor e eu quero convidá-lo para que convidá-la para que vocês abram suas Bíblias no Salmo 127, no versículo 3, que começa dizendo assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E o 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. O tema da nossa lição de hoje é a ética do planejamento familiar. Como introdução, uma decisão importante para os casados é quanto ao número de filhos que desejam ter, se é que os querem ter. E uma importante constatação é a de que o número de filhos por casados vem diminuindo de geração em geração. Só para você ter uma ideia, existe disponível na internet uma tabela que mostra o seguinte: em 1960, uma mulher brasileira tinha em média 6 filhos. 20 anos depois, em 1980, esse número caiu para 4. 20 anos depois, no ano 2000, esse número caiu para 2. 20 anos depois, este ano de 2020, esse número caiu para 1,5, com tendências para 1 filho. Então vejam, em 60 anos, esse número saiu de 6 filhos em média para 1,5, com tendência para 1. E a pergunta é: o que aconteceu para que isso ocorresse? Existem algumas variáveis. A primeira delas tem a ver com sustento, alimentação, vestuário e lazer dos filhos. Isso encareceu demais e tem feito os casais pensarem em ter cada vez menos filhos. Outra coisa, a educação, a informação e a formação dos filhos também é muito caro. Tem escolas, e eu não quero entrar no mérito da questão sobre isso, de discussão sobre isso, mas tem escolas de ensino fundamental tão caras quanto, se não mais caras do que algumas faculdades que nós temos por aí, e escolas de ensino profissionalizante. Outra coisa, a vida de fé e compromisso com o Senhor dos filhos. Pais que têm medo de que os filhos não cresçam nos caminhos do Senhor e por isso têm menos filhos ou não têm filhos. Outra coisa, o medo deste mundo. A insegurança por causa da violência, a incerteza de problemas econômicos, a pandemias, doenças. Tudo isso faz com que pais pensem sobre ter menos filhos ou nem ter filhos. E uma outra coisa importante é o ingresso da mulher de maneira mais efetiva e dinâmica no mercado de trabalho. Então a mulher sai para trabalhar junto com o marido e ela, às vezes, é metade da renda familiar, ou quando não, é maior do que o marido. Então ela não fica mais em casa para cuidar dos filhos e da casa. O mercado de trabalho acabou levando a mulher e o casal, leva a mulher para o trabalho e, consequentemente, o casal a pensar sobre planejamento familiar. Primeira divisão. Apesar de nós termos o direito de pensar sobre isso, duas coisas são importantes, olhando o texto. A primeira é que o verso 3 diz que os filhos são herança e galardão. Herança é recebida como um presente, como uma dádiva. O galardão como pagamento por uma recompensa ou algo fruto do esforço. Na herança, eu não fiz nada. Ela vem de meus ancestrais. Eu recebo. O galardão é um prêmio. Eu tenho que trabalhar por ele, eu tenho que batalhar por ele. Então a Bíblia diz que os filhos são presentes, são herança e galardão. Quando o texto diz flecha nas mãos do guerreiro, nos tempos bíblicos em que o Salmo 127 foi escrito, o símbolo do guerreiro com suas flechas na mão revelava a sua masculinidade e de que ele era alguém já preparado para defender a sua família. Os filhos são importantes para o futuro da família, pois os filhos são os responsáveis biblicamente pelos cuidados futuros de seus pais. O Provérbios 23, 22 tem uma colocação muito interessante que eu quero ler aqui para vocês. Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. É importante ter filhos, entre outras coisas, porque eles são os responsáveis por cuidar dos pais quando da velhice desses. Segunda divisão.
Os filhos precisam ser educados. Um dos medos que pais modernos têm para ter filhos e o número de filhos é com a formação e a informação dos filhos. No planejamento familiar, uma das grandes questões e, ao mesmo tempo, grandes desafios é se os pais querem ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor pelo modelo das suas próprias vidas comprometidas com o Senhor. Sobre isso, de novo, Provérbios, agora no capítulo 29, o versículo 15, tem uma citação extremamente importante. Olha, 29, verso 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O que o texto quer dizer? Ele fala de vara e de disciplina. Então ele fala de correção sem incentivar espancamento, sem incentivar uma correção violenta, mas fala da correção. E o verso 17, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Corrige teu filho. A correção com a vara não é o único instrumento bíblico. E a Bíblia não fala de surra, de espancamento, de atos violentos. Fala de correção. Eu sou de uma geração que dizia o seguinte: filho que não é corrigido pelo pai e pela mãe apanha da polícia depois. O texto de Provérbios 29, 15 diz que o filho largado a si mesmo, ou seja, sem correção, sem orientação, envergonha seus pais, porque não lhe é colocado limites, ou não lhe são colocados limites. São filhos que não sabem ouvir não, que a maioria deles, ou vários deles, possivelmente, venham a desenvolver o síndrome do pequeno príncipe, que é aquele que acha que pode tudo, que tudo está aos seus pés e todos estão a seu serviço. Ele é o centro das atenções. E a vida não é assim. Então é importante que nós, pais, eduquemos nossos filhos, corrijamos os nossos filhos e os coloquemos sob disciplina. Eles têm que ouvir não. Eles têm que saber que não pode, que não dá. Eles têm que ouvir não. E isso é importante, isso faz parte da correção do filho, isso faz parte da disciplina do filho. E a Bíblia diz que nós devemos corrigir nossos filhos como o pai disciplina o filho a quem ama. Então, a disciplina do pai ao filho tem que ser uma coisa com amor. Por isso a Bíblia é contra a agressão, por isso a Bíblia é contra a violência, mas ela fala pra gente disciplinar e corrigir os nossos filhos. Espancar não, mas ele também precisa sofrer uma punição no sentido de privação de algum prazer, de algum lazer, para ele saber que nem tudo na vida ele tem a sua mão a hora que ele quer. Mas e aí? Quantos filhos nós devemos ter? Bom, não há biblicamente uma resposta objetiva, direta, absoluta e absurdamente esclarecedora. E aí, quando não há, por parte da Bíblia, um posicionamento nesse nível, claro, objetivo, cristalino, deve imperar a ponderação entre o casal, considerando dois fatores bíblicos. O primeiro, como o Salmo disse, os filhos são bênção do Senhor. Filho não é problema, filho não é maldição, filho é bênção. A segunda coisa é que os filhos pertencem a Deus, mas não porque procedem dele como suas criaturas, mas também porque são do Senhor. São responsabilidade minha. Deus deu a mim filhos para eu criá-los, para eu informá-los, para eu formá-los no temor do Senhor. Os casais precisam confiar que Deus cuidará, protegerá, sustentará, suprirá os filhos na medida da vontade dele, Deus. Mas eu sou responsável por sentar com o meu cônjuge, com a minha cônjuge e conversarmos. Quantos filhos nós podemos ter? Vamos considerar questões estruturais de ambiente. Onde moramos? Numa casa? Num apartamento? Num barraco? Qual o espaço físico que nós temos para dividir com os nossos filhos? Questões de estrutura socioeconômica. Quanto nós dispomos de salário, de trabalho para ter filho? Quanto custa a escola que esse filho vai estudar? Ou ele vai estudar numa escola do governo? Quanto custa para eu manter esse filho? Eu preciso parar para pensar sobre isso. Isso é responsabilidade minha, faz parte do planejamento. Questões emocionais. Qual é a estrutura emocional
e espiritual que nós temos. Somos servos do Senhor, amamos ao Senhor, porque são esses os valores que nós vamos passar para os nossos filhos. Eles absorverão. Servir ao Deus ou não, na fase de juventude, na fase adulta da vida, claro que depende muito deles, mas boa parte de tudo depende de quanto hoje nós passamos para os nossos filhos. Nós temos valores, valores morais, valores éticos. Isso precisa fazer parte da educação dos nossos filhos. Nós vemos hoje uma questão de gênero. Na questão de gênero, o que se fala é que a criança deve ter o direito de escolher o gênero dela, se ela quer ter um gênero masculino habitando no corpo do homem ou gênero feminino habitando no corpo do homem. O contrário também, ser mulher habitando no corpo feminino ou ser homem habitando no corpo feminino. Isso é o que a ciência diz, isso é o que a psicologia diz, isso é o que a sociedade diz, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. E eu preciso passar para o meu filho e para a minha filha valores que são condizentes com a minha fé e com a palavra de Deus. Então eu sou responsável no planejamento familiar pela educação e pela formação do meu filho. A palavra de Deus diz que eu devo inculcar nos meus filhos os valores da palavra de Deus. Isso não é em absoluto nenhum convite para sermos exacerbados religiosamente, nem para sermos fanáticos. Mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve seguir e quando for grande não se desviará dele. Que Deus te abençoe. Eu convido para que voltemos a nos ver à noite de hoje, deste domingo, para o sermão. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Bom domingo para você. Tchau, gente!